Quem encontrou, diga graças a Deus. Maravilha. Segundo Reis, livro de Segundo Reis, capítulo de número 6, verso primeiro a seguir. Eu leio um verso e logo em seguida você possa ler o próximo. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face, nos é estreito. 2. No tempo do profeta Eliseu, tinha pelo menos 4 lugares, 4 escolas, aonde o profeta trabalhava para preparar os filhos dos profetas ao santo ministério de profeta. A gente vai ver, meus irmãos, um local chamado Gilgal. A gente vai ver em Betel. A gente vai ver no Jordão e também em Jericó. Nesses lugares, o profeta Elias, antes de ser assunto aos céus, ele deixou essas casas teológicas de preparação de filhos de crentes, de filhos de profetas, para que uma geração após outra geração pudesse dar continuidade ao trabalho de Deus. Eliseu, seu sucessor, assumiu a responsabilidade, até porque Eliseu caminhou nos passos de Elias. E antes de Elias ser levado aos céus, Eliseu fez um pedido a Elias: dá-me porção dobrada do teu espírito. Elias olhou para Eliseu e disse: dura coisa me pediste, mas se tu me vires subindo, a bênção será tua. E assim Eliseu, meus irmãos, se ele já andava na sombra do homem de Deus, já bem perto, ele passou a andar muito mais perto de Elias. Vejamos a importância de nós andarmos ladeados de homens de Deus. Porque todo homem de Deus, ele é uma árvore. E toda boa árvore, ela produz frutos. E toda árvore, meus irmãos, ela produz sombra. Ela produz sombra e ela produz o quê? Frutos. As pessoas que se aproximam de uma árvore, elas são beneficiadas, tanto pelos seus frutos, como também pela sombra que ela faz. Vejamos a importância de nós assentarmos diante de homem de Deus para nós aprendermos através da palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós encontramos um grupo de discípulos, um grupo de filhos de profetas, matriculados, estudando, aprendendo com um pastor chamado Eliseu. Eliseu era o profeta da atualidade no momento. Ele tinha toda a responsabilidade de ensinar, de educar, de orientar, de apresentar os oráculos de Deus para aquela geração.
E este grupo seleto de filhos de profetas chegaram diante do profeta Eliseu e eles disseram: o lugar que nós habitamos aqui contigo é estreito demais. Diga assim: o lugar é estreito demais. Quando nós paramos para analisarmos de forma teológica o que significa isso, nós vamos entender que eles tiveram uma visão de crescimento. Eles tiveram uma visão de crescimento. A casa onde eles estavam habitando era arcaica, pequena. É como se fosse esse recinto aqui. As pessoas estão chegando, estão se multiplicando, mas precisa fazer um trabalho muito maior para agregar as pessoas que estão chegando, para agregar os novos profetas, discípulos que estão chegando. E eles tiveram essa ideia diante do mestre deles: mestre, o lugar que nós habitamos é estreito demais. Eles tiveram naquele momento uma visão de crescimento. Nós precisamos, meus irmãos, entender que esta visão de crescimento nós precisamos ter. Essa visão de crescimento. Até porque Deus, quando colocara o primeiro homem no jardim do Éden, o Senhor deu esta visão para ele: crescei, multiplicai, enchei a terra. Observe bem que Deus se agrada, Deus quer que a sua igreja venha crescer. Deus não quer que o seu povo venha se limitar simplesmente entre quatro paredes, mas Deus quer que seu povo venha se multiplicar, crescer, avançar. Pois eles tiveram uma visão de crescimento. Nós precisamos termos essa visão de crescimento. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui, mas amanhã nós estaremos ali no Templo Central. E a nossa visão é investir mais em congregações, abrir mais pontos de pregações. A nossa visão, meus irmãos, é levar o Evangelho a outras cidades, a outros estados, a outras nações. Quem acredita, diga glória a Deus. A Assembleia de Deus começou, meus irmãos, com 2 pessoas, 2 jovens. Depois vieram 16 batistas que não aceitaram o Pentecoste. E hoje, meus irmãos, a igreja que mais cresce no planeta Terra, a maior igreja, se chama Assembleia de Deus. Por quê? Porque nós tivemos visão de crescimento. Nós tivemos visão de crescimento. Quantos têm visão de crescimento? Levante as mãos e dê um brado de glória a Deus. Deus quer que nós tenhamos visão de crescimento espiritual, sim. Deus quer que nós tenhamos visão financeira, sim. Deus quer que nós venhamos crescer em todas as áreas. Só tem um ser que não quer que nós venhamos crescer. O nome dele é o diabo, a antiga serpente. Ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio dar vida e vida com abundância. A vontade de Deus é que a igreja cresça, que você prospere, é que você corra, é que você avance, é que você voe, é que você seja mais abençoado, agraciado por Deus. Esta é a vontade de Deus. Quem toma posse desta palavra, diga glória a Deus. Visão de crescimento. O lugar é estreito. Rabi, Rabone, que significa mestre. O lugar é estreito demais para nós habitarmos aqui. Se o Senhor nos permitir, nós iremos e vamos cortar viga para nós fazer uma casa maior do que essa para agregar. Diga comigo: vamos, tomemos, façamos. Vamos, diga assim para o seu irmão: vamos, tomemos, façamos. Diga para ele ou para ela: vamos, tomemos, façamos. Não é no singular, é no plural. Ninguém ali teve uma ideia simplesmente individual, individualista. Eu vou, eu decido. Mas nós observamos aqui o verbo.
Vamos, tomemos e façamos. Eles tiveram sim a visão de crescimento. Porém, meus irmãos, eles se umbriaram. Porém, meus queridos irmãos, eles deram as mãos. Tem um certo ditado que diz que uma andorinha só não faz verão. O Salmo 133 já diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Então observe bem que para eles executar a ideia, o projeto, eles precisaram se unir. Vamos, tomemos e façamos. Eu posso ter uma ideia brilhante, eu posso ter um projeto brilhante, mas se nós não darmos as mãos, se nós não nos unirmos, simplesmente vai ser um projeto teórico. Nunca vai sair do papel. Até Jesus, meus irmãos, quando esteve aqui, ele precisou primeiramente de 12 para andar com ele. Depois ele separou mais 70. E assim foi se multiplicando. E hoje, uma grande multidão está seguindo o Senhor Jesus. Então é importante no projeto missionário nós estarmos juntos. Não é simplesmente a ideia de uma pessoa, mas é uma ideia coletiva. É uma ideia de todos. E naquele momento, quando eles passaram esse projeto, o seu mestre Eliseu não hesitou, mas disse: ide, diga comigo, ide. Essa palavra ide, Jesus também disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide é uma palavra imperativa. O ide, meus irmãos, não é retroceder. A palavra ide só tem 3 letras. Ide. Não podemos retroceder, mas obedecer. Observe bem que eles tiveram uma visão de crescimento. Logo em seguida eles se uniram para executar o projeto. Mas eles tiveram que pedir autorização. Muitas vezes eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto. Por exemplo, vou revelar para vocês. Ano que vem nós vamos investir muito mais em pessoas. Eu assentei com o meu presidente, eu disse: presidente, qual é o seu projeto concernente à teologia para os nossos jovens? Ele disse: o projeto já está em execução, que é o QGU, porque Deus deu a visão para o pastor, saudoso pastor Gilberto Marques de Souza. É um projeto lindo. Então execute esse projeto, Fábio. Não vamos deixar de parar, morrer esse projeto. Observe bem que a gente vai acatar esse projeto do saudoso pastor Gilberto. E o presidente entendeu que esse projeto tem que continuar. Mas quando o obreiro, meus irmãos, ele quer entrar por outros viés do seu ministério, ele não assenta com o presidente. Eu tenho projetos teológicos, meus irmãos. Eu poderia dizer: eu vou implantar os meus e vou deixar o projeto da convenção de lado. Não. Porque eu tenho que entender que a obra de Deus ela é feita debaixo de submissão, a gente obedecendo às autoridades que Deus tem constituído.
Aí quando a gente entra por este caminho, irmãos, pode que dá certo e o nome de Jesus é glorificado. Quando o profeta Eliseu disse: ide, teve um que disse: serve-te de ires com os teus servos. E a Bíblia diz que Eliseu disse: eu irei. Observe bem, meus irmãos, que naquele momento eles vão cortar viga, só que eles querem a presença de Diácono Jair, do líder, do mestre. E eu abro aqui um parêntese, meus irmãos. Muitas vezes a gente coloca pessoas para trabalhar, para exercer, mas muitas vezes não querem a presença da liderança perto. Não tem como dar certo o projeto assim. E aqui, meus irmãos, eles disseram: serve, queremos a tua presença, queremos o Senhor por perto. Observe bem, meus irmãos, que em todos os trabalhos eu estou ali com vocês, faço questão de estar ali, aleluias, ladeado com vocês, porque a presença do líder, a presença do pastor é muito importante. E eles se sentiram bem naquele momento. E o profeta Eliseu disse: eu irei com vocês. Diga: eu irei. Isso é muito importante. O general ir com seu exército, o capitão ir com seu exército. Eles foram. E diz o texto sagrado, meus irmãos: e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Digam: cortaram madeira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Digam comigo: cortaram madeira. Quando eles chegaram no Jordão, meus irmãos, cada um com seus respectivos machados, começaram. Pegue a sua mão direita, faça assim, como se você estivesse cortando madeira. Faça assim, ó. Eles começaram a cortar madeira. Pastor, o que significa isso? Significa que na obra de Deus não é moleza, irmãos. Na obra de Deus não é passar tempo. Na obra de Deus é cortar madeira, é suar, é fazer calo na mão, é se doar, é se entregar. Muitas vezes alguém quer fazer a obra de Deus, mas acha que não vai encontrar obstáculos, barreiras. Pelo contrário, fazer a obra de Deus, meus irmãos, nós vamos encontrar obstáculos, barreiras, dificuldades. Até porque nós estamos com a mão na massa, estamos cortando madeira. E naquele momento, eles estavam cortando madeira na margem do Jordão. Queridos, eu já cortei muita madeira lá no Marajó. Aqui é mais fácil cortar madeira, na terra. Mas no Marajó é muito mais difícil. A gente corta madeira lá dentro da mata, espera a água subir no campo, a gente amarra a madeira, puxa mais para perto lá e faz uma jangada, meus irmãos, e passa horas e horas para poder levar a jangada, meus irmãos, lá para a serraria. E muitas vezes a gente serra mesmo lá. Não é fácil. E eu fico imaginando, e eles na beira do Jordão naquele momento, cortando madeira. Porque quem se envolve na obra tem que trabalhar. Diga para o seu irmão: quem se envolve na obra tem que trabalhar. E eles cortando madeira naquele momento, trabalhando. Qual era o objetivo deles? Alargar a tenda, crescer o ambiente aonde eles estavam. A visão deles, agregar mais pessoas. A visão deles de multiplicar, de crescer. E eles cortando madeira. Veja a importância, meus irmãos, da igreja. Nós estamos cortando madeira.
Nossos pastores que passaram aqui cortaram madeira. Os obreiros, o círculo de oração, os jovens cortaram madeira. E ainda estamos cortando madeira, porque nós estamos construindo, tanto do lado espiritual, como do lado físico, do lado material, nós estamos cortando madeira. Enquanto Jesus não vier, vamos continuar cortando madeira. Pastor, quer cortar madeira? É trabalhar incansavelmente, é trabalhar para Jesus, é ter essa visão de crescimento, essa visão de extensão, porque quanto mais nós cortamos, mais o Senhor vai dar o crescimento. Quantos acreditam, diga glória a Deus. Porém, um deles que estavam cortando madeira, ele com seu machado, com aquele ferro, quando ele dá, meus irmãos, na madeira, a Bíblia Sagrada vai dizer que o machado caiu na água. Diga assim: o machado caiu na água. O machado caiu. Quando o machado caiu, irmão Samuel, ele sentiu, ele teve a sensibilidade que agora ele só está com cabo. O ferro caiu na água. Ele teve a sensibilidade, a ciência, o discernimento, que agora ele só estava com cabo do machado, porque o machado caiu na água. Quando ele percebe que o machado dele caiu na água, ele não oculta, ele não fica em silêncio. Quando ele percebe que o machado caiu na água, diz a Bíblia Sagrada que ele clamou. Diga, ele clamou. E a palavra clamor ou clamar no original significa dar um grito. Significa dar um grito. Por isso que você tem vezes que você vê crente dando grito, orando, chorando, berrando. É porque naquele momento ele está clamando ao Deus que fez os céus e a terra. Ele deu um grito e ele disse: ai, meu Senhor! Porque o machado era emprestado. Diga assim: o machado era emprestado. Existem momentos na nossa vida que a gente sente que alguma ferramenta, algum dom que Deus nos dera, a gente sente que ele se esvaiu. A gente sente que a gente não está mais produzindo presbíteros e Raimundo como a gente produzia antes, que a gente não prega como a gente pregava antes, que a gente não louva como a gente louvava antes, que a gente não faz mais aquelas visitas, evangelismo, se envolve na obra. A gente não é mais pontual, presente, como a gente era antes. Por quê? Quem sabe o seu machado. O que é o machado aqui? O machado é uma ferramenta de trabalho. Diga, o machado é uma ferramenta de trabalho. Cada um de nós, Deus nos deu ferramentas de trabalho. Deus tem dado para vocês, músicos, essas ferramentas de trabalho. Vocês exercem, vocês se esforçam, mas quem sabe essas ferramentas, elas precisam de mais cuidados, elas precisam de mais atenção. Quem sabe algum de vocês não estão só com cabo. Quem sabe, obreiros, o machado, a ferramenta de trabalho caiu, o ferro caiu, você só está com cabo naquele momento. Mas o que eu acho lindo na vida desse filho de profeta é que quando ele sentiu que o machado caiu, ele não ficou em silêncio. Diga assim: ele não ficou em silêncio. Sabe qual é o problema hoje? A problemática hoje é quando a pessoa está perdendo
a sensibilidade de fazer o trabalho de Deus, que ela vinha fazendo com muita maestria, cortando madeira. Quando acontece alguma coisa, ela fica em silêncio. E muitas vezes o silêncio vai corroer, o silêncio vai matar a pessoa, o silêncio vai levar a pessoa para outro mundo, o silêncio vai levar a pessoa para outra expectativa, além do reino de Deus, além da visão de crescimento. Mas aquele rapaz, ele queria estar inserido ainda no contexto do trabalho, porque o desejo dele era trabalhar, ver a obra crescendo. Ele não queria ser uma pedra de tropeço. Ele entende que só com cabo ele não vai conseguir somar, ele não vai conseguir trabalhar. Eu ainda deixo esse parêntese aberto aqui. Quem sabe não é retrato seu. Você, quando começou, era uma bênção, não tinha dificuldade. O pastor ou seu líder lhe chamava, você sempre levantava a bandeira: eis-me aqui, eu estou à disposição, à disponibilidade. Pau para toda obra, envolvida em tudo. Mas com o passar do tempo, quem sabe você puxou o freio de mão. Hoje você faz a obra de Deus colocando suas opiniões. Quem sabe os seus achismos. Eu acho que tem que ser assim. Você pode ter até a visão, mas é importante ter um Eliseu do lado. Eliseu tem que estar perto. Eliseu tem que estar perto. Porque no momento que você perceber que o machado caiu, você possa dar um grito, pedir socorro, pedir ajuda. Esse rapaz, meus irmãos, não se sentiu super-homem, super-mulher, mas naquele momento ele pediu ajuda, ele pediu clemência. Ele entendeu que ele tinha, não era dele, era emprestado. E que após ele sair dali do Jordão, ele tinha que prestar conta do machado que não era dele, mas era emprestado. Nós precisamos entender que as ferramentas que Deus tem nos dado, os dons que Deus tem nos dado não é nosso, são emprestados, meus irmãos. Jesus tem emprestado para cada um de nós, e vai chegar o dia que Ele vai prestar conta, e nós precisamos devolver aquilo que Ele nos outorgou. O machado era emprestado. Quem caiu não foi o rapaz, quem caiu foi o machado. Você caiu de produção, você deixou de pregar, de cantar, de fazer a obra, de se envolver. Você não ora mais como você orava. Machado caiu. Não é você que caiu. Você continua vindo na igreja. Você tem um temor de Deus. Você sente até a presença de Deus. Porém, na obra, você parou. Alguma coisa aconteceu. Machado que caiu na água. Em vez de você dar um grito, em vez de você pedir ajuda, você carrega isso dentro de você. Você vai acumulando dentro de você. Aí começa a brotar sentimentos pessimistas, negativos. Começa a brotar dentro de você coisas. Aí o inimigo começa a trabalhar na tua mente, trabalhar no teu coração. Olha, o pastor não te enxerga, o irmão não te enxerga. Por quê? Porque quando você deixou o machado cair, em vez de você gritar, pedir socorro, você não pediu ajuda, você não pediu socorro. É isso que tem acontecido com muitos pastores. É isso que tem acontecido com muitos obreiros. É isso que tem acontecido com muitos irmãos que não param para pedir ajuda. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Uma vez eu me lembro muito bem que eu estava passando uma luta muito grande com um obreiro
E eu estava procurando meios pelos quais resolver aquela situação. E eu não conseguia. Aí eu cheguei na convenção, chamei um colega, disse: eu vou te contar aqui uma situação. Em questão de minutos, ele me deu um norte. E eu saí dali, meus irmãos, praticamente com aquela situação resolvida. E quando eu cheguei lá no campo, eu resolvi aquela situação e o nome de Jesus foi glorificado. Muitas vezes você não assenta com seu esposo para conversar. Muitas vezes você, esposa, não assenta com teu esposo para conversar. Muitas vezes, filho, você não assenta com teus pais para conversar. Muitas vezes você está tirando notas vermelhas lá na escola, porque você não assenta com a sua professora, você não assenta com a coordenação. Ninguém pode fazer a obra individual, irmãos. Eles estavam ali todos no mesmo propósito, todos emanados na mesma ideia, no mesmo projeto, mas de repente o machado caiu. Porque no trabalho é assim mesmo. A gente tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente vai para o mato com o machado cego, e a gente começa a cortar lenha, a gente começa a cortar madeira, mas de repente o machado pode cair. Diga assim: quem caiu? Quem caiu? Não foi o rapaz, foi o machado. A gente mete a lenha no rapaz, né, irmãos? Tira o couro do rapaz. Não, o que caiu foi o machado. Machado fala de dons. Machado fala de ferramenta. Lembra quando você começou? Quando alguém chamava você: vamos ali, eis-me aqui. Você subia a ladeira, descia a ladeira. Você vinha no culto. Se fosse na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você estava ali presente. Mas com o passar do tempo, o que é isso que eu posso fazer aqui uma leitura? Machado, ou está cego, ou o machado caiu. Diga comigo: o machado está cego? O machado caiu. O machado caiu. Se o machado está cego, ele precisa ser o quê? Assim, ó. Ele precisa o quê? Diga para o seu irmão: hoje à noite é noite de amolar o machado. Não, diga assim para ele assim: hoje à noite é noite de amolar o machado aqui. Quando o machado caiu, ele disse: ai, meu Senhor. E outra versão diz: ai, meu Pai. O machado caiu. E o machado era emprestado. Olha o peso da responsabilidade de entregar aquilo que não é seu. Olha o peso da responsabilidade de devolver aquilo que ele tinha emprestado. Oh, irmãos, que você possa sair consciente hoje daqui desse culto de missões, que Deus tem entregado em tuas mãos ferramentas, e que você precisa entender que essas ferramentas um dia Ele vai requerer de volta. Quando Ele fala, meus irmãos, aonde o machado tinha caído, diga assim: Ele pediu. Diga: Ele pediu socorro. Olha aqui para mim. Você tem pedido socorro no momento da angústia, no momento da luta? Ou você se acha que é a última bolacha do pacote lá no deserto? Diga assim: todos nós precisamos de ajuda. Nunca esqueça disso. Todos nós precisamos de ajuda.
Aí o homem de Deus se aproximou, deu alguns passos. Olha a importância, diácono Daniel, de um líder presente, no meio, envolvido. A importância de convidar o líder. Meu filho, a pergunta dele: aonde caiu? Diga comigo, aonde caiu? Aonde caiu? Aonde caiu? Pense comigo. Lembre-se aonde você caiu de produção. O que te levou você a parar? O que te levou você a esfriar? O que te levou você a parar de orar, de se consagrar, de fazer a obra? O que parou? Pense. Tudo tem um porém. O que parou? Onde caiu? Onde você deixou? Onde foi que você errou? Ou você tentando acertar acabou errando? Isso é normal. Porque nós estamos no trabalho, e trabalho de vez em quando acontece acidentes ou incidentes. O porém aqui não é ocultar, não é esconder. O porém aqui da mensagem é mostrar onde caiu. Aonde eu estou precisando de ajuda, para que eu possa receber de volta aquilo que eu deixei cair. Aonde caiu? Ele não hesitou, rapaz. Aleluias. E o rapaz disse assim: bem aqui, Senhor. Diga comigo, bem aqui. Diga assim, bem aqui. Aponte aí para o chão. Bem aqui. Bem aqui que caiu. O problema foi gerado bem aqui. Aonde que foi gerado o problema? Seja homem, seja mulher, para reconhecer. Foi bem aqui que foi gerado o problema. Foi bem aqui. Quando eu cortei essa madeira, quando eu fiz isso, foi bem aqui. Foi bem aqui. Foi nesse momento, foi bem aqui que o machado caiu. Vejamos a importância de sermos sinceros. Vejamos a importância da transparência. Nós queremos sermos usados por Deus, levantados por Deus. Mas muitas vezes nós não queremos dizer até para o Espírito Santo: foi bem aqui. Foi bem aqui que eu parei de cortar madeira. Foi bem aqui que eu parei de pregar. Foi bem aqui que eu parei de me envolver. Foi bem aqui que caiu o machado. Foi bem aqui. Porque quando nós, meus irmãos, revelamos a natureza da queda do machado, nós revelamos a natureza daquilo que nós estávamos fazendo e deixamos de fazer, fica mais fácil. Existem coisas que se tornam impossíveis. Diga assim, existem coisas que se tornam impossíveis para Deus agir. Existem coisas que se tornam possíveis para Deus agir. Sabe por quê? Porque Deus só está precisando de uma atitude, de uma ação. Deus está precisando de uma reação para ver uma ação. Aí você não reage, aí eu não reajo, meus irmãos. Se ele tivesse ficado calado, não vou voltar para casa, em silêncio.
Se ele fosse um menino, meus irmãos, aquele tipo de crente mimimi, quando ele percebeu que o machado dele caiu, aí ele fosse chorar lá no cantinho. Aí se Eliseu perguntasse, os colegas perguntassem, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. O que foi que aconteceu, rapaz? Não aconteceu? Nada. O que aconteceu? Nada. O que aconteceu? Nada. O que aconteceu? Nada. O que aconteceu? Nada. Tem hora que o pastor pergunta: irmão, o que foi que aconteceu? Nada, pastor. O que foi que aconteceu? Nada. O que foi que aconteceu? Nada. Nada não. Nada não. Ele foi maduro. Ele foi sensato. Ele foi sábio. Ele foi inteligente. Ele foi prudente. Ai, meu Senhor, caiu. Na hora que caiu, ele gritou, ele pediu ajuda. Eliseu é o tipo de Cristo. Eliseu é o tipo do Espírito Santo que está presente, meus irmãos. A palavra consolador, observe bem, consolador significa que o Espírito Santo sempre vai nos consolar na dor, na angústia, no sofrimento. Quando ele clamou: ai, meu Senhor, o machado caiu bem aqui. Aí o Espírito Santo, através de Eliseu, se aproximou. Pois agora eu vou levantar, pois agora eu vou te devolver, agora eu vou colocar de volta o que você perdeu, porque você ainda tem muita madeira para cortar, você ainda tem muita viga para cortar, porque você está emanado na visão. A visão não vai parar, a visão vai continuar. Quando ele mostra o problema, diga assim: todas as vezes que eu mostro o problema, logo em seguida vem a solução. Diga assim: problemas surgem para parecerem soluções. Problemas surgem. Não acontece um problema no carro, porque vai ter uma solução, um mecânico. Não aparece um problema de saúde, nós temos que procurar quem? O médico. Problemas aparecem porque, obviamente, tem o quê? Solução. Aonde caiu? Aponte para o chão. Bem aqui. Diga, bem aqui. Onde que foi? Onde caiu a produção? O teu dom. Mas naquele momento diga: graças a Deus que o socorro chegou na hora certa. Salmo 46: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos lá? Deus é o meu refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Diga para o seu irmão: Deus é o teu socorro. Deus é o teu socorro na hora da angústia. Quem crê que Deus é o nosso socorro na hora da angústia? Naquele momento, Eliseu, meus irmãos, corta um pau e lança no lugar aonde caiu o machado. O pau aponta para a cruz. O machado caiu na água. Digo, o machado caiu na água. Água representa aqui, meus irmãos, o mundo. Água representa aqui multidões. O madeiro foi cortado, está lá no Gólgota. O madeiro foi lançado, meus irmãos, para o mundo todo ver. Só o madeiro tem a capacidade de fazer flutuar. Quando ele pegou o pau que ele cortou, lançou naquele local, a Bíblia Sagrada faz questão de dizer
Tem algumas versões que diz: e o machado veio nadando. Faça assim com a sua mão. Faça assim com a sua mão. Faça assim com a sua mão. Diga assim comigo: a bênção vai voltar. O machado vai voltar. Diga para o seu irmão: o machado vai voltar. O machado vai voltar. Fica em pé glorificando. O machado vai voltar. 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 Eita glória! A presença vai voltar. A unção vai voltar. A glória vai voltar. Você vai voltar com o machado. Quem disse que a obra que Deus começou na tua vida parou? Não parou, não. O machado vai voltar. O machado vai voltar. O machado vai voltar. A bênção vai voltar. Bendito seja o nome de Jesus. Diga assim: o machado foi colocado nas mãos. O machado foi colocado nas mãos. Abra suas mãos. O machado foi colocado em suas mãos. O machado foi colocado na sua mão. 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 Vire para o seu irmão e pega na mão dele e diga assim: o machado foi colocado na sua mão. Machado é símbolo de poder. Machado é símbolo de autoridade. Diga assim: Deus te deu autoridade. Deus te deu machado. Se o machado caiu, diga assim: se o machado caiu, ele volta hoje. Ele volta hoje. Uricalabassura mandará. O machado volta hoje. O machado volta hoje. O machado volta hoje. O machado volta hoje. Quem chegou aqui precisando de um renovo, o machado vai voltar. Quem perdeu o machado vai voltar. Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a fazer a obra. O machado vai voltar. Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse desta palavra? Quando eu estiver orando, Deus vai colocar de volta o machado nas suas mãos. Felipe, o machado vai voltar. Sabe aquela vontade de pregar? Vai voltar. Sabe aquela vontade de ganhar almas para Jesus? Vai voltar. Sabe aquela vontade de evangelizar? Vai voltar. Sabe aquela vontade de crescimento? Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Não vai ficar ocultando, não vai ficar sobre as águas. O Espírito Santo vai devolver hoje aqui. Eu sinto que o Espírito Santo está devolvendo machado. Abra a palma das suas mãos agora. Abra as suas mãos, abra as suas mãos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Deus vai colocar de volta o que você perdeu. Isso aqui é símbolo de autoridade. Isso aqui é um ato profético. Em nome de Jesus, Senhor. Visita o círculo de oração agora. Visita as crianças aqui, Senhor. Visita, Jesus, os jovens. Visita os obreiros. Visita os músicos agora. Visita as criancinhas, visita os irmãos, visita todos nós que estamos aqui, Senhor. Devolve tudo aquilo que nós perdemos. Vai devolvendo agora. Vai devolvendo. Ei, eu tenho uma notícia boa para você. Está flutuando o machado. O machado está nadando em tua direção. O machado está voltando agora. O machado está voltando. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Se você crê que você já recebeu, deixa a tua mão agora aí. Deixa a tua mão. Isso. Receba agora. Receba agora. Abre a boca e glorifica. Abre a boca e adore. Abre a boca e adora. Senhor, devolva agora, Senhor. Renova o teu povo. Renova a tua igreja. Renova os obreiros. Renova o círculo de oração. Volta, Senhor, o machado. Receba agora o machado.
Seja renovado com os dons agora. Deus está devolvendo o que você perdeu. Em nome de Jesus. 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 Seja renovados. Sejam agraciados por Deus. Segura a bênção aí, meu irmão. Segura o dom que Deus te deu. Segura essa autoridade que Deus te deu. Segura o machado que Deus te deu. Segura ele na tua mão. Amola essa ferramenta. Te prepara para pregar. Te prepara para cantar. Te prepara para fazer a obra. Amola essa ferramenta. Amola teu machado. Não deixa o machado cair. Ora ralabassura mandarai. Ora rassura mandará calabassura mandarai. Ori calabassura mandará basura mandarai. Ori calabassura mandará basura mandarai. Ori calabassura mandarai. Ricalabassura manda caçura mandarai. Ori calabassura mandará basura mandarai. Renova, Jesus, renova, 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 renova a tua igreja para fazer missões. Renova teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Ainda em pé. Ainda em pé. Tem alguém nesta noite que gostaria de se reconciliar com Jesus? Pastor, eu quero me reconciliar. Eu quero me tratar com os céus agora, pastor. Venha. Jesus te chama. Quem quer se reconciliar, venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Tem alguém? Pastor, eu senti que o machado caiu. Esta mensagem foi para mim. Eu quero sair daqui renovado, pastor. Eu quero um conserto, pastor. Então venha também. Jesus te chama. Jesus espera por ti. É o dia de você voltar para Jesus. Pai, eu te apresento o teu servo que está aqui. Faz ele cada dia se firmar na tua presença. Liberta, Senhor, de todo mal. Tua igreja ora e sempre vai orar por ele. Em nome de Jesus. Amém. Assentem.